Olá, olá, muito boa tarde, queridos alunos, queridas alunas da Universidade Cândido Mendes. Sejam todos muito bem-vindos a esta universidade e, especialmente, ao projeto Vem Comigo, uma iniciativa do Núcleo de Inovação Digital e Educação, o NIDE. Esse nome bonitinho para Cândido Mendes EAD, para o setor que faz acontecer o ensino à distância da Universidade Cândido Mendes. O projeto Vem Comigo é um projeto de apoio, de suporte, de acolhida aos alunos da nossa universidade, um projeto que reformulamos agora no mês de fevereiro e já no mês de março, finalzinho do mês de março, nós começamos com algumas iniciativas vinculadas a este projeto. Então, primeiramente, a título de explicação, o Vem Comigo conta com a participação, o trabalho, o apoio das professoras Sherlia Vieira, Pauline Ildefonso, que estão comigo nessa árdua tarefa de dar um suporte socioeducacional ao nosso alunado em geral. O projeto Vem Comigo conta com duas frentes de trabalho. Uma primeira, que diz respeito aos plantões diários de atendimento ao aluno. Esses plantões ocorrem de segunda a quinta-feira, tendo duração média de 1h30, né, a cada dia, a cada plantão. E toda sexta-feira temos aqui a segunda frente de trabalho, que são as palestras, sempre das 4 às 5 da tarde, palestras que tratam de temas transversais, assuntos que interessam a todo e qualquer aluno de graduação, exatamente por serem temas transversais. Já tivemos palestra ministrada pela professora Sherlia sobre humanização no atendimento, palestra lá no início de abril. Tivemos uma outra palestra ministrada pela professora Pauline sobre gestão do tempo, a importância de bem administrar o tempo com todas as demandas que temos na vida cotidiana. E hoje, aqui estamos para tratar de língua portuguesa, comunicação, dicas de português e por aí vai. Eu peço a sua atenção, peço ao pessoal aí do chat que foque aqui a atenção na explicação, até para a gente não desviar muito o olhar do slide para o chat, né, para o bate-papo. Nós teremos link de preenchimento de um formulário para quem precisa de horas PAC. Então, no meio para o final da palestra, eu colocarei este link aqui no chat. Vou pedir a ajuda, tanto às professoras que estão aqui comigo, quanto aos colegas que nos assistem aqui no chat. Vou pedir a ajuda, porque sempre tem aluno que entra no meio da palestra e aí coloca ali dúvidas de coisas que a gente já falou no início. Então, vou pedir a ajuda para que repitem aí no chat duas coisinhas. Primeiro, o fato de que teremos o link para horas PAC do meio para o final, basta aguardar. E segundo, às vezes nós temos aquele aluno que entra ali no chat, não estou conseguindo ouvir, está sem som. Na verdade, é alguma coisa ligada ao aparelho do aluno, porque essa plataforma aqui que a gente usa para fazer as palestras e as aulas do EAD, que é a plataforma Blackboard Collaborate, quando o aluno acessa a plataforma, ela pede acesso às ferramentas de áudio e tal, né? Então, às vezes o aluno acaba não fornecendo esse acesso ao áudio e, por isso, quando ele cai na sala, o áudio está inativo. Então, ele, na verdade, precisa sair da sala e retornar a ela para que o áudio seja ativado. Então, vou pedir a gentileza que me ajudem respondendo a essas duas demandas, caso elas apareçam. Eu sei que elas vão aparecer aí no chat ao longo da palestra. Então, para aguardar o link de horas PAC, e se algum aluno reclamar, tá sem som, peçam, por favor, para que o aluno saia e retorne para a sala. Beleza? Então, vamos dar início.
a nossa palestra. Eu sou o professor Douglas Lemos Monteiro dos Santos. Aos que ainda não me conhecem, atuo como coordenador acadêmico do Núcleo de Inovação Digital e Educacional. Atuo também como coordenador geral de uma das áreas que temos aqui na universidade. Nós temos a universidade dividida por áreas do conhecimento. Então, temos a área de gestão, temos a área das engenharias e TI, temos a área da saúde. Eu atuo como coordenador geral da área de educação, englobando as licenciaturas, e humanidades, englobando ali serviço social, jornalismo, né? Então, essa macro-área é coordenada por mim. Muito obrigado, Elaine, Lorena. Já está funcionando ali, ó. Já estão me ajudando, dando recadinho para quem comentou que está sem áudio. Galera, nós pensamos na palestra de hoje, nós demos a ela como um primeiro título, né? Como escrever bem no mundo acadêmico, seminário 1. Nós já colocamos como seminário 1 porque sabíamos que falar de português, falar de dicas de linguagem, é algo que não cabe em uma palestra de 60, 80, 90 minutos, né? É algo que a gente precisa de vários encontros, e português é aquilo que quanto mais a gente estuda, mais dá vontade de estudar mais, porque a gente precisa estudar português para o resto da vida. Então, a gente colocou a palestra de hoje como uma primeiro encontro, mas haverá outros, né, nos meses que virão. Inicialmente, nós pensamos em dar um foco específico para a linguagem acadêmica, pensando no aluno que, por estar em um ambiente universitário, precisa ter um cuidado maior com a linguagem. Bom, nós resolvemos dar uma leve adaptaçãozinha, né? uma leve adaptada. Esse primeiro seminário, este aqui, o de hoje, a gente vai tratar um pouquinho da comunicação no geral, a gente vai falar um pouco da comunicação institucional, da comunicação do ambiente corporativo, e a gente vai afunilando para discussões envolvendo o ambiente acadêmico nos próximos encontros. Então, coloquei aqui comunicação e mercado de trabalho, cuidados com a comunicação empresarial. Há 5 anos, eu dei uma palestra parecida com essa aqui na UCAM, quando nós estávamos iniciando o EAD, né? Nós tínhamos ali um aninho de EAD, e eu fiz, junto com a professora Carol Poesia, uma live sobre dicas de português. Hoje, eu estou trazendo alguns desses slides que eu usei lá atrás, mas com alguma incrementada, para a gente conversar de novo sobre comunicação e sobre mercado de trabalho. Então, a gente começar aqui esse bate-papo. Já que a gente vai conversar sobre comunicação empresarial, sobre comunicação que ocorre no contexto institucional, corporativo, né? O que é o conceito disso, Douglas? O que é comunicação empresarial? Então, vem comigo aqui. Comunicação empresarial é a comunicação existente entre a organização, as empresas privadas, empresas públicas, instituições, etc., e os seus públicos de interesse, o cliente interno, os funcionários da organização, os fornecedores, os distribuidores, os clientes, os possíveis clientes, mídia, sociedade em geral. Há de se ter um cuidado na maneira como nós comunicamos. Quando eu digo esse cuidado com a maneira como comunicamos, é importante ter o cuidado em como transformar as ideias em palavras. E neste momento de cunhar as ideias em palavras, tcharam! Aí surgem os problemas de linguagem, e é disso que a gente vai conversar no nosso encontro de hoje. Lembra que eu falei que eu dei uma primeira palestra bem parecida há 5 anos, quando o EAD começou? Eu
Trouxe esse slide aqui dessa palestra lá atrás de 5 anos. Qual a relevância de falar de comunicação corporativa, de comunicação empresarial para acadêmicos e para profissionais? Vejam, nós temos aqui nesse slide duas manchetes de notícias que saíram na mídia. Isso, vejam como essas notícias são antigas. 2014, 2016. Então, esse slide aqui ele não é novo. Vem comigo aqui. Primeira manchete, G1, Jornal O Globo, lá de 2014, ou seja, mais de 10 anos. A matéria dizia assim: erros de ortografia reprovam 40,6% de estudantes em teste para estágio. Gente, a primeira vez que eu vi isso, eu tomei um susto. Eu falei, misericórdia, o meu aluno estuda tanto, o meu aluno se prepara tanto, ele estuda para as disciplinas que compõem a graduação dele. Então, um aluno lá de licenciatura em História, por exemplo, ele estuda história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, história do Brasil. Estuda tanta disciplina que compõe a espinha dorsal da história, e ele vai reprovar em um processo seletivo para estágio por conta de erro de ortografia. Fiquei frustrado quando eu vi essa notícia. Aí, a notícia de baixo vai no mesmo caminho, dizendo este problema, ou seja, o problema de língua portuguesa, elimina 40% dos candidatos à vaga de estágio. Para entender por que os candidatos cometem tantos erros em português, o NUB fez uma pesquisa com 11.600 jovens de 15 a 26 anos. E a pesquisa mostra lá que os candidatos, ainda que tivessem conhecimentos profundos na área, acabaram sendo reprovados por problemas de língua portuguesa. Se isso me deu um choque de realidade na palestra de 2020, imaginem agora, quando montando os slides para esta palestra de hoje, eu me deparei com este slide aqui. E os números não são muito animadores não, galera. Vejam que os números, de fato, não são animadores. Erros de português. 83,5% dos candidatos perdem a sua vaga. A notícia é do ano passado. E também é do Núcleo Brasileiro de Estágios, também é do NUB. Vejam que essa nova pesquisa feita pelo NUB, a reportagem mais do que dobra. E aí a reportagem começa ali assim: o mercado de trabalho é um ambiente de grande competitividade. Nesse sentido, para conquistar a desejada vaga de aprendizagem ou estágio, todas as habilidades são levadas em consideração. Dessa forma, a capacidade de escrever e falar o português corretamente tem um alto impacto para os recrutadores. E por aí vai. Não vou ler a mensagem toda, pessoal. Mas olhem que absurdo e que alarmante a porcentagem da pesquisa do NUB. Se a pergunta é qual é a relevância de uma palestra de dicas de português para acadêmicos e para profissionais, se a pergunta é por que esta palestra, eu trago para você 3 caminhos de resposta. Caminho número 1, precisamos pensar na importância da escrita clara e adequada na vida acadêmica e na vida profissional. O bom profissional, o profissional qualificado, o profissional competente,
ele percebe que a escrita é algo a ser lapidado, tal qual uma joia, tal qual uma joia, é necessário ir lapidando essa joia, essa pedra preciosa, de forma a termos uma escrita cada vez mais clara, cada vez mais adequada, cada vez mais rica na nossa vida cotidiana. Segundo motivo, uma comunicação clara é sinônimo de profissionalismo. É uma ferramenta de profissionalismo. E você mostra a tua qualidade no sentido do quão bom profissional você é, quanto mais você investe em uma comunicação que respeite as regras da língua. E por último, escrever bem nem sempre é um dom. Escrever bem não é um dom. Escrever bem é prática. Ah, professor, mas eu conheço Joãozinho. Joãozinho, desde que se entende por gente. Ah, mas ele fala muito bem. Ele escreve muito bem. Amigos, é óbvio que algumas pessoas, de fato, têm um dom da expressão. Se expressam bem. Mas uma escrita rica, ela é resultado de esforço. Ela é resultado de prática, de estudo, de conhecer as regras que sustentam a língua. E por aí vai. Então vem com o tio. Escrever bem não é dom. Escrever bem é trabalho. É suor. É estudo. É dedicação e é prática. Pois bem, onde tudo isso que a gente está falando se aplica? Isso se aplica a e-mails formais, aqueles e-mails que você precisa escrever na tua empresa, representando a tua empresa. Isso se aplica na redação de trabalhos, de relatórios, sejam eles acadêmicos ou corporativos, formulários institucionais, comunicados, ofícios. Ao redigir esses documentos, o tom utilizado importa. É muito importante no ambiente corporativo que você se valha de um tom formal, claro e objetivo. Há uma grande diferença entre uma comunicação informal. Oi, qual é? Beleza? E a comunicação institucional. Prezados senhores, é preciso adaptar a linguagem ao contexto. Quem foi meu aluno em língua portuguesa sabe que eu sempre dou o seguinte exemplo. Você não vai para a praia trajando terno e gravata. Você não vai a um casamento trajando sunga, biquíni. Há que se ter a atenção ao contexto. Da mesma forma que você adequa a tua vestimenta para o ambiente em que você se encontra, é preciso também saber adaptar a linguagem ao texto. Seja esse contexto para a disciplina em que você está redigindo um trabalho, pode ser um contexto corporativo, pode ser um contexto de uma diferença
etária. Eu trouxe um exemplo ali de algo que eu vi em rede social essa semana, e logo que eu vi, eu tirei um print de tela e falei, opa, vou levar isso aqui lá para minha palestra. Olha que curioso e engraçado. Conflito de gírias. O meu pai diz, vamos nos encontrar naquele restaurante. E eu respondo ao meu pai, fechou. E o meu pai diz, então vamos em outro que esteja aberto. Qual é o problema que gera? Qual é o problema que gera a graça, né, dessa historinha aqui? A diferença do tom da linguagem. A diferença do tom da linguagem. Quando o pai leu a expressão fechou, ele entendeu, poxa vida, não vai rolar. Não vai rolar irmos a esse restaurante. Vamos ter que ver outro, que esteja aberto. Então, olhem a importância de adaptar a linguagem ao contexto. Bem, alguns alunos às vezes me procuram e dizem assim, professor Douglas, eu vou fazer um concurso, só que faz muitos anos que eu não estudo português. Por onde você sugere que eu comece a estudar? Eu sempre dou duas respostas. Eu digo, primeiro você vai ler a lei do concurso, que é o edital. A lei do concurso. Eu já tive alunos em cursinhos preparatórios para concurso, alunos meus de português para concurso, que lá pela quinta aula, oitava aula, eu perguntava, pessoal, vocês leram o edital desse concurso? E alguns dizendo, e ainda não. E eu dizia, sintam o cascudo na testa. Porque se você já está na quinta aula, na oitava aula, não leu o edital até agora, temos algum problema aí no meio do caminho. Então, a primeira coisa, né, ler a lei do concurso, ou seja, o edital. Segunda coisa, procure internet afora quais temáticas dentro deste edital mais costumam cair. Porque os editais para a língua portuguesa são um espetáculo, né? Eles trazem interpretação de texto, morfologia, sintaxe. Eita lasqueira. Se você for colocar numa listinha, né? Tudo que está ali no edital, isso significa tudo que você estudou na vida. É óbvio que tudo que está no edital é importante? Não. Tem coisa que cai mais do que outras. Por isso eu trouxe esse slidezinho para dar aqui um mero exemplo lá da estratégia concursos, em se tratando da banca CESP-Sebrasp. Olha os assuntos que mais caíram nos anos 2018, 19 e 20 nos concursos da CESP. Em vermelho, questões quentes, aquilo com maior incidência de cair em provas. Interpretação de texto, reescrita, relações de subordinação e a relação disso com pontuação. Estudo das orações e a relação disso com pontuação. Orações coordenadas e pontuação. Coesão textual e os mecanismos de coesão. O uso de pronomes, infelizmente tão marginalizados nos tempos de escola. Eu falo bastante com meus alunos de letras, né? A escola precisa se repensar um pouco, a escola básica, né? A educação básica precisa repensar o papel que a gente dá aos pronomes. Os pronomes cumprem um papel crucial na comunicação. Concordância
vozes verbais, valor do ser, semântica. Semântica envolve o estudo das relações de sentido em uma oração. Tudo isso, galera, lá para o SESP e SEBRASP, quentíssimo. Estude muito. Questões mornas, ou seja, você vai dar uma atenção, porque elas caem. Mas se você não tiver muito tempo, talvez isso não seja o principal. Verbo, regência, tipo textual, ou seja, narração, descrição, dissertação. Correspondência, perdão, advérbio, correspondência oficial. Dentro de correspondência oficial, os vários tipos de documentos que compõem a redação oficial. Ata, ofício, memorando, parecer, circular. O estudo da crase. E questões mais frias para SESP. Ortografia, acentuação, preposição. Galerinha, eu pensei, dentro desta infinidade de opções, alguns assuntos relevantes para a gente conversar no encontro de hoje. Então, vamos para algumas diquinhas de ordem prática. Antes de tratar das diquinhas, eu vou deixar para vocês, aqui no chat, o link que deve ser preenchido para as famosas horas PAC. Tá aí. Vamos a algumas dicas práticas. Sugiro deixar o linkzinho, preencher o link mais para frente, até para você poder colocar algumas dessas diquinhas no resumo que você precisa preencher lá no final. Professor, posso preencher esse formulário depois que a palestra terminar? Sim! Contanto que ele seja preenchido hoje. Então, não precisa de desespero para preencher agora. Pode preencher depois que a palestra terminar. Mas tem que fazer isso ainda hoje. Dicas práticas de comunicação e linguagem. A primeira delas diz respeito à concordância. Concordância nominal e concordância verbal. Aqui, especialmente, concordância nominal, num primeiro momento. Eu me refiro às palavras anexo, incluso, próprio, quite, obrigado. São adjetivos e, como tais, concordam com o substantivo a que se referem. Exemplo, olha o corpinho do e-mail à direita. Segue anexo o relatório. Notem que aqui nós usamos a palavra anexo no masculino singular. Por qual motivo? Pelo fato de que relatório também é masculino e também é singular. E é o relatório que segue junto aqui ao nosso e-mail. Agora, cuidado. Se o que segue com o e-mail é uma solicitação, a palavrinha precisa concordar no feminino. Segue anexar a solicitação. Segue anexo o relatório. Segue anexa a carta, a solicitação, a reclamação.
E vamos além. Se o que vem depois é masculino plural, eu também preciso fazer essa palavrinha concordar. E não é só o anexo que vai concordar, não, galera. É o verbo também. Seguem anexos os comprovantes. Seguem anexas as procurações. Veja, masculino plural. Então, anexos, casa, concorda, combina, masculino plural. As procurações, feminino plural. Então, a palavrinha anexas vai também no feminino plural. Isso vale para incluso. Segue incluso o pedido. Segue inclusa a taxa. Vocês sabem por que as pessoas costumam errar isso aqui? Porque nós estamos diante de um caso de sujeito posposto. O que é o sujeito posposto? É o sujeito que vem depois do verbo. Como ele está lá no finalzinho da oração, o falante da língua costuma esquecer da necessidade de harmonizar, né? Mas se eu trouxesse esse sujeito para frente da oração, ficaria mais fácil de entender. O relatório segue anexo. A solicitação segue anexa. Os comprovantes seguem anexos. E as procurações seguem anexas. A taxa segue inclusa. E por aí vai. O Davi pergunta o nome do palestrante. Meu nome é Douglas Lemos. Priscila, posso sim disponibilizar os slides em PDF depois. Fique tranquila. Vou seguir, galera, para o próximo slide, tudo bem? Vamos conversar agora um pouquinho a respeito de sintaxe e regência. Isso, Keila, pede resumo no Forms. Para preencher o formulário, você precisa redigir um pequeno resumo dessa palestra. Um resumo que comprove que você assistiu à palestra. Combinado? Bom, vamos aqui para o slide. Muito cuidado com as palavras que, qual, quem, onde, cujo. Essas palavras costumam aparecer nas nossas orações como pronomes relativos. O que isso significa? Galerinha aí de letras português. Isso significa que são palavras que abrem orações subordinadas adjetivas. Orações que caracterizam um termo antecedente. Então vejam ali, substituem termo mencionado anteriormente. Beleza, até aqui tranquilinho. Qual é o grande problema na nossa comunicação cotidiana no que diz respeito ao uso dos pronomes relativos? Problema número 1, a banalização que as pessoas fizeram da palavra onde. Onde é um termo que substitui apenas nomes de localidades. Nomes de locais. Ou seja, lugar. Vem comigo no corpo do e-mail à direita. O almoxarifado
É o setor onde João trabalha. O setor da empresa é um lugar? É. Se é um lugar, bingo. Essa primeira frase está correta. Agora vem comigo para a frase 2. Foi na reunião de terça-feira passada onde o diretor executivo apresentou o déficit. E temos aqui um problema, hein? Se a palavrinha está retomando reunião, aqui nasce o problema. Porque reunião não é lugar. E se não é lugar, eu não posso usar onde nesse contexto. Eu poderia dizer, foi na reunião de terça-feira passada em que o diretor executivo apresentou o déficit. Foi na reunião de terça-feira passada quando o diretor executivo apresentou o déficit. Agora, onde não cabe. Vamos agora para um cuidadinho com a palavra cujo. Cujo substitui nomes de pessoas, animais, coisas, desde que expressem ideia de posse. Posse ou relação. Então vejam, o departamento de vendas, cujo chefe é o senhor Pedro Luz, fica ao final do corredor. Departamento de vendas. E o que vem depois é chefe. Há uma relação de posse entre departamento e chefe. Afinal, o Pedro Luz é chefe do departamento. Como existe essa relação de posse, a palavra cujo cabe nesse contexto. Então, o uso de cujo está correto. O problema é que as pessoas banalizam o cujo e usam o cujo como se fosse que. Eu já vi muito aluno em prova achando que estava falando bonito, como diz o povo, crente que está abafando, escrevendo frases do tipo: João da Silva, cujo estudou na PUC. Para aí, gente, cujo estudou não. Não há ideia de posse entre o termo antecedente e o termo posterior. Eu posso dizer departamento de vendas, cujo chefe, o diretor de marketing, cujo filho. Este é o livro, cuja capa. Aí cabe o cujo. Mas é preciso identificar essa relação de posse, ou a ideia de relação entre o termo antecedente e o termo posterior. Ainda tratando de sintaxe e de regência, é muito importante que a gente dê uma olhadinha no uso da crase. Eu não vou me alongar no tema crase, porque vocês encontram no canal da UCAM, no YouTube, um mini curso que eu ministrei, com 3 horas de duração, só sobre crase. Então, obviamente, não dá para aqui, em 5 minutos, explicar crase. Eu direciono vocês para este mini curso. Está lá no canal da UCAM no YouTube.
Mas aqui nós temos algumas diquinhas práticas, rápidas. Vejam comigo aqui, ó. A crase deve ser empregada antes de palavras femininas, como regra. Crase nada mais é do que a fusão entre dois sons de A, perdão. Ele vai à praia toda semana. Quem vai, vai a. Termo regente exige a preposição a. E como praia, termo regido, é um substantivo feminino, ele admite o artigo definido a. Juntei o a preposição com o a artigo definido, bingo. Fenômeno da crase. Em tese, só cabe crase diante de palavra feminina. E aí eu já pulo aqui para o item 4. Ó. Se o a é o encontro de a preposição, se a crase, perdão, é o casamento do a preposição com o a artigo, não faz sentido que ela apareça antes de palavra masculina. Andar a cavalo não tem crase, meu amigo. Cavalo é palavra masculina. Comprar a prazo. Prazo é palavra masculina, então também não tem crase. Não dorme, não. Oi, oi. Presta atenção aqui, titio. Existem exceções, é claro. Existem algumas leves exceções em que a crase vai aparecer no masculino. Quando eu estiver diante da expressão a moda de, mesmo que ela esteja subentendida. Então, ele escreve a Ariano Suassuna. Eu não quero dizer que ele escreve para Ariano Suassuna, não. Eu quero dizer, ele escreve a maneira de Ariano Suassuna, da moda como Suassuna escrevia. Nossa, professor, então vai ter crase, mesmo que Suassuna seja uma palavra masculina, né, um nome de homem, sim, vai ter crase. Porque aqui eu subentendo a expressão escondidinha a moda de. E também vai caber uma crase diante do masculino se eu estiver diante da palavrinha aquele e houver o casamento. Fiz menção àquele livro de que falamos na semana passada. Fazer menção a. Junta o a preposição com o azinho do aquele, bingo. Sinal indicativo de crase. No a do aquele. Olha que loucura, hein? Seguindo aqui as dicas, vejam. Acabei falando da dica 3, usar a crase com a expressão a moda de. Eu também uso crase com expressões que indicam horas. A palestra começou às 16 horas. Esse às tem crase. Inclusive, pessoal, via de regra, a gente não usa crase diante de numeral cardinal, com exceção de horas. Show de bola. Amores, passei ali pelos principais, mas como eu disse, por favor, se você tem dificuldade com a crase, assista ao nosso mini curso disponível lá no canal da UCAN no YouTube. Eu vou voltar aqui para esse slide 9
Porque eu vi uma pergunta bastante interessante aqui no chat mais cedo, do Fábio Carvalho. Professor, eu aprendi há muito que a palavra cujo não poderá ser seguida de artigo. Procede? Procede sim. A gente não deve dizer cujo o chefe, cuja a esposa, né? Não. Sem artigo entre o cujo e o substantivo que vem depois dele. Tá certo? Muito obrigado pela gentileza, Natália Cordeiro. Natália colocou aí o linkzinho do minicurso de crase que está lá no nosso canal no YouTube. Obrigado. Tinha um outro comentário aqui. Ah, tá. A Bianca perguntou se vai ficar gravada. A Pauline já respondeu. Show de bola. Show de bola. Então, vamos seguir. Vejam, já falamos de concordância, demos uma pinceladinha. Falamos um pouquinho de sintaxe e regência. Vamos conversar agora, também um pouquinho, sobre sinais de pontuação. Pessoal, uma vez que eu trabalho português para concurso, alunos torcem o nariz para a aula de sinais de pontuação. Porque geralmente os alunos pensam assim: ah, sei, professor. Fala sério, que coisa chata. Estudar vírgula, ponto e vírgula, travessão. Querem uma diquinha de ouro? Se você não está com tempo para estudar tudo isso, dá uma atençãozinha, pelo menos, a essa coisa maravilhosa chamada vírgula. A vírgula, ela existe, viu, galera? E ela existe para ser utilizada. O grande equívoco das pessoas é achar que deve enfiar uma vírgula quando para respirar. Ai, que cafonice. Ah, professor Douglas, eu aprendi na escola. Respirei, vírgula. Mas quem que inventou essa desgraça de que a vírgula vai onde respira? Pelo amor de Cristo, Rei. Essa ideia é completamente louca, até porque cada ser humano tem uma velocidade de respiração, né? Tem gente, sei lá, o camarada que sofre de asma, sabe? Ele vai respirar depois de cada vírgula. Aí, o e-mail dele vai ficar essa coisa horrível. Pessoal, vem comigo no slide. Vírgula serve para marcar as separações de sentido entre termos vizinhos, as inversões, as intercalações, quer na oração, quer no período. Vírgula é um sinal de pontuação que obedece às normas da língua. Para aprender a usar a vírgula, amigo, você precisa aprender, você precisa abrir uma boa gramática e mergulhar nela. Daria para a gente ficar o resto da palestra só tratando de vírgula. Não é a respiração que marca a vírgula. É a existência, é a ocorrência, perdão, daquilo que está na gramática. Exemplo, coloquei ali os casos mais importantes. Eu uso a vírgula para separar o vocativo. O que é vocativo mesmo? Chamamento. Bom dia, vírgula, professor, exclamação.
A vírgula nessa situação, então, parece que as pessoas esqueceram de vez. Dia sim, dia também, eu recebo mensagem, e-mail de aluno. Bom dia, professor. Bom dia, Douglas. Douglas é vocativo. Bom dia, professor. Professor é vocativo. E se é vocativo, deve ser separado por vírgula. Além disso, usamos a vírgula para separar os termos de uma mesma função sintática. Exemplo: se nós temos um sujeito composto, isto é, aquele formado por vários núcleos, eu separo os núcleos, mesma função sintática, pela vírgula. Brenda, vírgula. Lucas, vírgula. Vinícius, vírgula. Francilu e Jaqueline vieram à palestra de hoje. E separar os termos que ocupam uma mesma função sintática, vírgula. Na figurinha da direita, no slide, nós temos prezado senhor Carlos Pedra, vírgula. Vocativo. Preciso separar por vírgula. Informo que os funcionários José Silva, Maria Siqueira e Tiago Almeida gozarão de suas férias em junho. José Silva, Maria Siqueira, veja, eu separo por vírgula. As vírgulas evitam ambiguidades, isto é, duplo sentido. Olhem a diferença absurda entre vamos comer, gente. Gente é vocativo. Deve ser separado por vírgula. Se você não coloca a vírgula, você vira um canibal. Olha lá. Vamos comer gente. Gente se transformou em objeto direto do verbo comer. Na imagem da direita, use a vírgula no vocativo. Ela é mais importante do que você imagina. E temos ali vários exemplos. Vou ali comer gente. Vou ali comer gente. José quer almoçar. José quer almoçar? Você viu a boneca Bia? Você viu a boneca Bia? Vou lhes contar outro caso pessoal. Vou lhes contar outro caso pessoal. Meu filho arruma o quarto. Meu filho arruma o quarto. Você viu o professor Pedro? Você viu o professor Pedro? Pedestre atravessa na faixa de segurança. Pedestre atravessa na faixa de segurança. Francilu diz ali no bate-papo, a vírgula chega a ser essencial para a compreensão do texto. Ela é tão essencial que a falta dela pode gerar ambiguidade. Pode gerar um duplo sentido. Coloquei aqui, pessoal, por uma questão de tempo, eu não vou ler todos, mas 12 regras simples do uso da vírgula na mesma oração. A vírgula com termos de uma mesma função sintática. Para separar predicativos do sujeito deslocados da ordem padrão. Exemplo, aflita, a mãe ligou para a polícia. Aflita está caracterizando mãe. Isso aqui, galera, ó, separar o adjunto adverbial
deslocado da ordem padrão. Lembra que a adjunta adverbial é aquele termo acessório da oração que atribui uma circunstância ao que está sendo dito. Pode ser uma circunstância de lugar, de tempo. Posição esperada de um adjunto adverbial desse tipo é ao final da oração. Fui à praia ontem. Ontem, adjunto adverbial de tempo. Se eu desloco esse adjunto adverbial para outra posição na oração, eu preciso separar por vírgula. Ontem, vírgula, fui à praia. Na praia, vírgula, encontrei a professora Alzelene. Adjunto adverbial de lugar. Como foi deslocado para o início da oração, vírgula obrigatória. Pois bem, amigos, temos aqui vários outros casos, tá? Que mais? Vamos agora falar, item 4.4, de como realizar o fecho em uma redação corporativa, em uma redação técnica, ou mesmo em uma redação oficial. O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a função de saudar o destinatário. A Instrução Normativa número 4 estabelece o emprego de somente 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Letrinha A. Respeitosamente, nós usamos esse fecho quando endereçamos a nossa mensagem a uma autoridade que, dentro da hierarquia daquela empresa, está acima de mim. E usamos o atenciosamente para autoridades que estejam na mesma hierarquia ou abaixo de mim. Olha que coisa curiosa, hein? Muita gente aí só usa atenciosamente para absolutamente tudo, hein? Não paga mico, não pague mico, hein? Se você está redigindo um documento oficial para o diretor da tua empresa, para o teu chefe, você deve fechar a comunicação com respeitosamente. Excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte: a assinatura, nome da pessoa e o cargo que ela ocupa. A aluna Marcela tocou num ponto muito importante. Professor Douglas, atenciosamente. Nossa, essa palavra é enorme. Posso abreviar? Resposta: pode. Eu sugiro que você não abrevie, porque a redação técnica ela é formal. E toda vez que a gente abrevia,
A gente está usando um tom informal, né? Então a minha sugestão é não abreviar nunca. Mas se mesmo assim você quiser abreviar, cuidado. Você nunca deverá usar isso aqui que as pessoas usam à torta e à direita, ATT ponto. Olha a cafonice. Não existe ATT ponto na língua portuguesa. O ATT ponto até cabe lá no inglês para attention. Attention, please. Em língua portuguesa, não, amado. A maneira como a gente deve abreviar essa expressão é, vários colegas aí já se anteciparam no e-mail, no chat, AT.TE. O pontinho significa algumas letras aqui no meio foram abreviadas. E aí você pega a última sílaba atenciosamente. Agora, se você vai fechar o documento com respeitosamente, aí que você não vai abreviar nunca. Porque aqui você precisa de máxima formalidade. Tá claro, galera? Bianca, está assim. O pontinho entre as duas letras T indica que houve supressão de letra. Vamos seguir. Ô, gente, eu precisei colocar aqui neste slide. Vamos ao óbvio. Sabem por quê? Tem coisa que é óbvio para mim, professor de português, professor de língua há 23 anos. Talvez não seja óbvio para você. Até porque tem alunos que estão há anos sem estudar. E eu sempre falo, eu, Sherlia, Pauline, minhas amigas do Vem Comigo, obrigado, Sherlia, pelo carinho, meu amor. Eu sempre falo que a gente tem que abraçar o aluno que nos chega. Independentemente desse aluno estar há 30 anos sem estudar, esse aluno que acabou de sair do ensino médio, esse aluno que estudou numa escola pública horrorosa, esse aluno que estudou numa escola pública maravilhosa, esse aluno que estudou numa escola particular maravilhosa, independentemente do aluno, ele precisa ser abraçado. Por isso eu trouxe aqui, vamos ao óbvio. Se você está escrevendo um documento formal, meu amor, você não vai fechar o documento com beijos. Ó, que cafona. Ah, gente, faz isso não. Você termina uma mensagem de WhatsApp com beijos, um e-mail não. Abraços. Tchau. Tchau. Amigos, olha a importância da gente saber separar o tom. Lá no começo da palestra eu falei do tom. O tom informal do tom institucional. Lindos, vou disponibilizar sim, fiquem tranquilos. Posso mandar depois link da gravação, slides, mando tudo. Só peço que foque aqui a atenção contigo. Olha o exemplo ali no cantinho da direita. Respeitosamente, vírgula, José da Silva, gerente de compras. Qual é a função que você desempenha? Isso tem que estar claro no teu e-mail. O teu destinatário precisa saber o que José da Silva Souza faz na empresa.
Adorei. Ana Paula falou ali, se for o WhatsApp do trabalho, né? Nem beijos pode. Adorei. Dica extra: boas práticas em e-mails formais. Primeira coisa, todo e-mail tem um assunto. O assunto precisa estar claro. De forma concisa, diga do que aquele e-mail se trata. Traga uma saudação adequada. E volto a bater na tecla do tom. Existem frases que elas podem até não soar informais, mas elas não têm o tom necessário a uma comunicação corporativa. Do tipo, prezada senhora Carla Maria, vírgula, olha a vírgula separando o vocativo. Tudo bem? Pessoal, tudo bem não é informal. Mas o teu e-mail fica mais elegante se a gente coloca prezada senhora Carla Maria. Espero que este e-mail te encontre bem. Olha a diferença. Como fica mais elegante? O seu texto precisa ser direto, sem rodeios e educado. E é preciso saber usar o fecho e a assinatura corretamente. Atenciosamente ou respeitosamente. O seu cargo lá no final. E por aí vai. No slide seguinte, vamos ver um antes e um depois? Olha aqui. Antes, e-mail informal, com alguns erros comuns. Assunto, dúvida. Olha, misericórdia. Dúvida de quê, meu abençoado? Oi, tudo bem? Tô com uma dúvida sobre o trabalho que tem que entregar semana que vem. É para mandar por e-mail ou levar impresso? Se puder responder, agradeço. Abraço, João. Laís pergunta. Deixa eu ver só aqui algumas perguntinhas do chat, perguntas muito boas. É... Marcela mais cedo perguntou. Não, não foi Marcela, não. Algum outro aluno perguntou se depois do ponto e vírgula, se a gente usa inicial maiúscula. Como regra, não. Somente se o que vier depois do ponto e vírgula, de fato, pedir uma inicial maiúscula, né? Um substantivo próprio e por aí vai, tá? Alguém perguntou, bom dia, boa tarde, é informal? Não, não vejo como informal, não. Carla pergunta, mas se o e-mail for resposta de outro em que a pessoa fechou com um abraço, deixa a pessoa pagando mico sozinha, Carla. Eu sugiro que você, na tua resposta, use o devido tom formal que uma comunicação oficial demanda, tá? Ah, gostei. Paulo Vitor perguntou. Posso falar, espero que esta mensagem lhe encontre bem? Pode. Só é um distinto registro, né? Te encontre bem, eu estou usando a segunda pessoa. Lhe encontre bem, eu estou usando a terceira pessoa. Estou me referindo a você, senhor, senhora, tá? Então pode sim. João Andreoli, respondo, mas respondo junto com o slide. Vem aqui comigo. No topo do slide, o que não fazer. Embaixo do slide, na parte de baixo do slide, o que fazer. Eu vou reescrever o e-mail com o tom formal que devemos usar. Então vejam. Assunto: dúvida
sobre a forma de entrega do trabalho. Bem objetivo. E eu disse isso neste slide anterior, né? O assunto precisa estar claro. Dúvida de quê, amigo? Dúvida sobre a forma de entrega do trabalho. Prezado professor, espero que esta mensagem encontre bem. Escrevo para esclarecer uma dúvida sobre o trabalho da próxima semana. Gente, de usar esse tipo de abreviação aqui, que cabe lá na DM do Instagram, mas não cabe aqui no e-mail formal. Gostaria de saber se a entrega deverá ser feita por e-mail ou em formato impresso. Agradeço desde já pela atenção. Atenciosamente, João da Silva, aluno da turma tal, disciplina tal. Olha a preocupação da pessoa de se identificar melhor. Assim como o e-mail corporativo, a pessoa colocaria o cargo que ela ocupa. Olha ali, Carlos provocando, olha, esse e-mail já seria motivo de reprovação imediata, misericórdia. João, mais cedo eu expliquei que a instrução normativa número 7, ela traz apenas duas possibilidades de fecho para comunicações oficiais. Atenciosamente, quando a gente está endereçando o nosso e-mail para alguém que ocupa a posição dentro da hierarquia da organização igual ou inferior à nossa, mas se a gente vai mandar o comunicado, o documento, o e-mail, o que for, para alguém que ocupa uma posição superior, você deve usar respeitosamente. Tranquilo? Jamilson diz, no caso o aluno não deveria usar respeitosamente, ficaria mais bonitinho, mas eu confesso que eu não tenho muito esses, essas preocupações aluno-professor com relação a essa hierarquia, não. Mas, se a gente for seguir estritamente ao pé da letra, Jamilson, você tem razão, sim. Galera, esse slide aqui, eu já tinha falado lá no primeiro slide de dica do obrigado, mas eu vi essa imagenzinha em rede social outro dia, achei tão bonitinha, eu falei, vou colocar aqui no slide, porque tem aluno que é mais visual, né? E aí, se você é mais visual, tcharam! Melhor do que isso para aprender é impossível. A palavra obrigado concorda em gênero com o falante. Meninos dizem obrigado. Menina diz obrigada. Pelo amor de Nossa Senhora do EAD, hein? Tô cansado de receber mensagens de alunas em meu WhatsApp. Obrigado, professor. Ah, quando é aluna de letras, quando é aluna de pedagogia, eu corrijo. Porque eu falo, não, você vai ser professora. Daqui a alguns semestres, você estará ensinando alguém. Vamos aprender a falar bonitinho. Obrigada. Show de bola. Próximo. Ô, gente, isso aqui, quando eu vi no Instagram, eu tive uma crise de riso. Eu engasguei. E aí eu falei, eu tenho que levar isso aqui para palestra de dica de português. Mas, chefe, sim, estou grávida. O chefe colocou interrogaçãozinha. E eu precisaria ficar fora alguns dias para resolver com meu namorado. Poderia aprovar, por favor?
E aí o chefe responde: por favor, resolva isso com a minha esposa. Ela leu suas duas primeiras mensagens. E por que você não escreve tudo em uma mensagem só? Misericórdia, o casamento acabou, né? Ô, gente, eu comecei essa palestra me apresentando. Tio Douglas desempenha 450 mil funções nessa universidade. Tempo é algo escasso na minha vida. E eu tenho certeza que é algo escasso na vida de muitas pessoas. Volta e meia, eu recebo mensagens de alunos. Oi? Aí eu fico olhando para a tela do celular. Professor Douglas, você espera mais 2 minutos. Poderia me ajudar? Às vezes sem interrogação, inclusive, né? Tem dia que me pega, sabe aquele dia que você está atacado? Tem dia que vem, eu poderia me ajudar sem a interrogação. Aí eu vou em responder e falo, isso é uma pergunta? Interrogação. Ah, gente, não provoca professor de português, não. Por que a criatura não escreve tudo na primeira mensagem? Oi, vírgula, professor Douglas, ponto. Preciso de ajuda quanto a papapá. Ô, gente, vamos economizar o tempo das pessoas. E a importância de uma comunicação direta, objetiva. Escreve tudo numa mensagenzinha só. O mundo agradece. O mundo vai se tornar um lugar melhor. Coração. Ah, Francilu, eu mandaria esse ser humano catar coquinho. Vamos escrever de forma objetiva uma mensagenzinha só e acabou. Lindo. Galera, próximo tópico: ortografia. Erros ortográficos graves empobrecem a comunicação empresarial. E dependendo do vocábulo, criam problemas como perda de tempo, retrabalho e principalmente falhas de comunicação, que geram aqueles famosos. Não era bem isso que eu queria dizer. Vejam bem, nós somos seres humanos e, como tais, somos passíveis de erros. Só que alguns erros me parecem mais graves do que outros. Porque eles revelam falta de conhecimentos gerais, falta de leitura, falta de bagagem. Coloquei algumas palavrinhas no lado direito que pessoas erram com muita frequência e que você deve ter cuidado com elas. Empecilho, com e não empecilho. Exceção, XC e cedilha. Êxito, com acento, porque se trata de uma palavra proparoxítona, e X. Hesitar, com H e S. Meritíssimo. Essa palavra vem de mérito. Então, não escreva meritíssimo, e sim meritíssimo. Ela vem de mérito e não mérito. Misto, de mistura, com S.
Professor, até o misto quente? Sim, amado. A palavra é misto e não mixto. Privilégio e não privilégio. E, por fim, cuidado com essa sequência aqui, porque essas expressões são separadas. De repente, separado. Por isso, separado. Com certeza, separado. Vamos ao óbvio. Parte 2. Como abreviar horas e minutos? Para abreviar hora, use apenas o H. H sem pontinho, sem dois pontos lindos do tio. Isso aqui, nossa senhora, peraí que a borracha, a letra para escrever com essa caneta aqui, ficou pavorosa. Deixa eu digitar. Isto aqui é um relógio digital. Não existe com dois pontos. Abrevie horas com a letra H. Professor, horas no plural? Também? Sim, sem o S. Não existe horas HS, HRS, como algumas pessoas fazem por aí. Somente o H. E depois você coloca os minutos. Sem isso. Pode, se você quiser, escrever MIN, de minuto, embora não seja obrigatório, porque o que vem depois de hora só pode ser minuto. Sem dois e sem S e sem RS. É claro, galera? Vamos ao óbvio. Parte 2. Perdão, parte 3. Uso de inicial maiúscula. Que me parece também que as pessoas estão jogando para escanteio. Devemos usar inicial maiúscula, primeiro, no início de frase. Como eu disse, para mim, professor de português, para mim isso é óbvio. Pode ser que para o aluno não seja. Devemos usar inicial maiúscula diante de nomes próprios, substantivos próprios, ou seja, nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de instituições. A inicial é maiúscula. Como eu disse, para mim é bem óbvio, mas eu tenho visto tantos alunos em prova, pessoal, escrevendo Brasil com minúsculo, Getúlio Vargas com minúsculo. Que mais? Usamos inicial maiúscula em títulos oficiais, diretor de ensino, em documentos como Plano Nacional de Educação, Constituição Federal. Usamos maiúsculas para iniciar nomes de instituições, Ministério da Educação, órgãos, programas.
Usamos maiúscula em siglas. Unesco, Enem, CAPES. Usamos maiúsculas em nomes de disciplinas. Usamos maiúsculas. Ah, cuidado. Cuidado com o excesso de maiúsculas. Você não vai escrever um e-mail, uma resposta de prova, uma carta institucional com todas as letras maiúsculas, porque isso soa agressivo. Parece que você está gritando. Francilu pergunta: títulos podem ser todo maiúsculo? Francilu, só se for uma sigla, como a palavra Enem, como a palavra Unesco. Caso não seja, só a inicial mesmo, do tipo Ministério da Educação. Tá? Bom, atenção aqui, galera, estamos na reta final. Dica prática: use maiúsculas com moderação, de forma estratégica. A maiúscula serve para destacar aquilo que é importante. O excesso dela pode prejudicar a fluidez e a elegância do texto. Terminei o meu e-mail, terminei o meu ofício. Vamos para o checklist. Revisei a ortografia, revisei a gramática. O vocabulário está adequado ao contexto? O meu texto está bem estruturado? Ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão? Eu redigi as minhas orações de forma clara, de forma objetiva? Coloquei aqui alguns recursos para que a gente possa continuar aprendendo, mesmo depois dessa palestra de hoje. Porque aprender a escrever bem é um processo contínuo e existe muita ajuda disponível, internet afora. Algumas ferramentas de correção e revisão. Nós temos, por exemplo, o Grammarly, tanto o site quanto o aplicativo. O Grammarly é uma ferramenta genial para verificar a gramática, verificar o estilo, o tom, a escolha de palavras. Adriana Coelho trouxe uma pergunta bem legal ali. Quando colocamos muitas interrogações, muitas exclamações, soa de que forma? Adriana, eu acho que o problema que está por trás da sua pergunta, na verdade, é outro. De que forma soa várias exclamações? Soa de fato que a pessoa está exclamando com veemência. O problema não é esse. O problema é, de fato, é necessário utilizar 5 exclamações seguidas? Depender do texto, mas existem pessoas que tomam isso como um vício. Sabe, Adriana? Absolutamente em todas as frases que exclamam, colocam 3, 4 exclamações. O problema é a banalização. Na maioria das vezes, uma exclamação dá conta do recado. Cuidado com a banalização, tá? Coloquei ali ainda alguns dicionários, algumas gramáticas online. Podemos usar o Michaelis, o Priberan, o Caldas Aulete. Eu adoro o Caldas Aulete. E ele tem aplicativo e tem site.
Coloquei aqui alguns canais ou perfis no Instagram de professores que ensinam português de forma prática, de forma didática, canais que eu sigo, gosto, confio e sugiro. Português do Zero, da professora Dully Monitelli. E é bacana, pessoal, só uma observação aqui. A gente usa a rede social para tanta porcaria, né? Por que não usar a rede social a nosso favor? Na palestra passada, ministrada pela minha querida professora Pauline, enquanto Pauline falava da gestão do tempo, eu fiz um comentário dizendo: olha, a gente não tem que condenar o uso das redes sociais, pelo contrário, é importante a gente ter um momento para espairecer, é importante usar as redes sociais para networking. Agora, se a gente está no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok, por que não seguir pessoas, né, perfis que venham a acrescentar algo para nós, para nossa jornada, para nossa trajetória, sabe? Jéssica, o arroba tá ali, pelo arroba a gente chega ao perfil. Português do Zero, professora Dully Monitelli, um nome diferente, né? Outra do lado que é uma querida, professora de português há anos, professora de português e de oratória, professora Flávia Lucas, com toda a sua elegância, sua beleza e o seu conhecimento ímpares. Língua portuguesa, underline, da professora Cel Marques. Dicas para escrever bem, separadinho por underlines. E, por último, a minha linda, maravilhosa professora Rosane Reis. O perfil da Rosane é um pouco mais voltado para quem é concurseiro ou para quem está estudando para ser professor. Especialmente para a galera de letras. Eu acho que seguir a Rosane Reis é obrigatório em 2025 para quem vem para a área de letras. Douglas, é muita coisa nesse slide. Escolha um recurso de cada categoria. Então, escolhe um dicionário, escolhe um desses perfis e incorpore a sua rotina. 10 minutinhos em cada dia. Vai dar uma olhadinha lá nos stories, nas publicações desses professores. Por último, quem não se comunica tem dificuldades de alcançar cargos mais altos, por mais conhecimento técnico que tenha. Comunicação eficaz, tanto escrita quanto oral, é uma competência cada vez mais valorizada e exigida. Por isso, é preciso investir nesse desenvolvimento. Leia mais sobre temas diversos. Livros técnicos, livros não técnicos, revistas, sites de notícias. Não se restrinja a um único universo. Pratique a escrita. Escreva as suas ideias, afazeres ou compromissos em cadernos ou em blocos de notas. Me parece que a tecnologia tem nos afastado do lápis, da caneta, do papel. Procure escrever de forma clara no dia a dia, de forma que as outras pessoas consigam, ficou errado ali, consigam entender a mensagem. Dedicar-se no momento da redação. Na hora de colocar as ideias no papel, para valer, é preciso dedicação. Atente-se para o português correto. Revise o texto e cheque se o raciocínio está claro. Se for o caso, peça para algum colega ler a mensagem antes de enviá-la.
Seja objetivo e conciso. No mundo da escrita empresarial, menos é mais. Concisão envolve escrever muito com poucas palavras. E, ao escrever essas poucas palavras, faça isso em obediência às normas da língua. Ficam aqui algumas referências usadas no nosso encontro de hoje. Eu vou repetir o link para a Horas PAC. Está aqui. A nossa palestra, bem como as outras feitas no mês de abril, serão enviadas ao marketing da UCAM para que essas gravações subam para o canal da UCAM no YouTube. Beleza? Meus queridos, muito obrigado a todos. Paulo Vitor, tem uma pergunta. Pois não, vamos lá. Ailton disse que tem link para a apresentação. Que apresentação, amigo? Tem link para a Horas PAC. Tá aqui. Ai, que lindo! Estou vendo as mocinhas escrevendo obrigada. Gostei. Ah, os materiais em slide. Pera. Aqui estão, ó. Aqui está, perdão, o link. Queridos, vou interromper aqui a gravação.